Teoriza Vasque jogou um balde de água fria no golpe. O listão da Odebrecht levou ao escrutínio mais nomes do que a República podia suportar e rapidamente sumiu. A Lava Jato, a espada da justiça, mostrou-se uma faca de dois gumes. Perigosa. Ela pode fugir do controle, imersa no ego de magistrados iluminados por holofotes midiáticos. O palco está montado. O processo corre na Câmara, sob a batuta do ilibado deputado PMDBista Eduardo Cunha. O vice de igual idoneidade, Michel Temer, já articula a formação de seu ministério junto aos paladinos do PSDB, de Aécio, de Serra, de Alckmin. O Democratas vem junto, outra joia de esplêndida grandeza na nossa República Tupinambá. Tupinambás que não são muito amigos de Ronaldo Caiado. Esses primatas, eles teimam em cruzar o caminho do nobre deputado. Até uma excursão do presidente, do vice-presidente Temer, líderes do PSDB e até mesmo o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. A Portugal estava agendada como parte do jogo de cena. O script vinha bem. A Globo e toda a sua gama de afiliadas em todos os tipos de meios de comunicação vinha fazendo a sua parte, o seu papel de fiel escudeiro do golpe, recortando minuciosamente cada detalhe a ser exibido, cada intervalo, cada notícia, sobre o véu de não criamos a notícia, apenas divulgamos. Poderiam complementar, né? Divulgamos, claro, sob a nossa ótica e só aquilo que nos interessa. O povo em si não tem condição de saber. O povo está preocupado em trabalhar, em pagar as contas. Se der, se divertir um pouquinho. O povo pega ônibus, enfrenta trânsito, corre de um lado para o outro. E a única coisa que ele percebe é que não está fácil. O povo chega em casa e nos poucos minutos que tem para se informar sobre o mundo que está à sua volta, recebe um olhar viciado de parcialidade que lhe é mostrado todos os dias. Uma parcialidade imbecilizante que joga contra o crescimento do país. Assuntos complexos, de um jogo sujo e complicado, um jogo político muito difícil de ser interpretado, são trazidos da maneira simples e grosseira de uma guerra do bem contra o mal, onde os fatos são utilizados como marionetes para manipular o povo gado que tenta sobreviver em meio ao caos. Os últimos acontecimentos expuseram as veias abertas desse sistema. A divulgação duvidosa de Sérgio Moro, do Grampo, e as gravações entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma. A nomeação duvidosa do ex-presidente Lula para a Casa Civil em meio a um ambiente onde as notícias davam conta de uma possível prisão do ex-presidente. A não divulgação da lista de propinas da Odebrecht e a não confirmação da delação premiada de Marcelo Odebrecht junto ao Ministério Público e, ainda mais revelador, a não cobertura da lista de propinas da Odebrecht pela Globo, numa clara inversão de pesos e medidas, já que qualquer boato referente à Operação Lava Jato era noticiado à exaustão pela Poderosa. As vísceras estão sob a mesa. Teoriza Vasque pegou para si a investigação sobre Lula e, ao que tudo indica, agora teremos um novo script. Entretanto, a decisão esdrúxula de Gilmar Mendes de acatar uma liminar escrita pela sua própria funcionária, impedindo a posse do ex-presidente Lula como ministro, foi mantida. Essa decisão em breve deve ser avaliada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Enfim, a decisão de Teori,
a omissão da Globo em relação à lista bombástica da Odebrecht, a posição de Moro em não divulgar o listão, a postura do Ministério Público em não aceitar a delação de Marcelo Odebrecht, formam um conjunto, um resumo da ópera. Um resumo que nem mesmo o poder midiático tem condições de conter. Dilma assumiu uma postura defensiva, denunciou ao mundo o que está ocorrendo no Brasil. Ao que tudo indica, parece que ela foi ouvida. O seminário golpista em Portugal malogrou. Noticiários dos Estados Unidos e da Alemanha também denunciaram o golpe. Até mesmo o presidente liberal argentino saiu em defesa da colega sul-americana. Nesse momento, eu penso que o corporativismo falou mais alto do que a ideologia. No momento, a conjuntura parece ter melhorado para a presidente Dilma. O impeachment na Câmara vai de vento em popa, mas lá não está o problema. Cunha provavelmente vai conseguir. Está rolando um vale-tudo. Até o Bolsonaro ameaçando sitiar o parlamento e ameaçando diretamente os deputados que são contrários ao impeachment. O fascismo é só um dos monstros libertados por todo esse jogo de cena. Quero ver depois conviver com os fascistas. Mas o que vale é o Senado. E no Senado a coisa está bem mais dividida. É o PMDB quem vai decidir. O PMDB tem a maior parte dos ministérios e ninguém que está lá quer sair. Na última troca de ministérios, Dilma deu uma cartada interessante. Nomeou ministros ligados a senadores do PMDB. É mais fácil Dilma conseguir virar a mesa no Senado do que na Câmara. A proporção é a mesma, porém o número menor de parlamentares facilita a negociação. O PMDB vai desembarcar do governo como quer Michel Temer, porém vai rachar. E o tamanho dessa rachadura é que vai determinar se Dilma fica ou se Dilma sai. Ainda restará ao governo a bala de prata, o STF. O governo pode recorrer ao Supremo para que ele anule o processo de impeachment. Porém, nesse caso, a opinião pública, embriagada de justiçamento televisivo, vai clamar com tanta força que eu duvido que algum membro do STF opte por invalidar o justiçamento feito contra Dilma e contra o PT. Os mais atentos tiveram a oportunidade de enxergar as veias abertas do nosso inescrupuloso sistema político ao longo desses últimos acontecimentos. Podemos ver como funciona a máquina que elege e que agora deselege também os políticos no Brasil. A máquina do dinheiro, da mídia. E agora com um ingrediente novo, os magistrados militantes. Estão todos envolvidos. E os mais envolvidos estarão no poder se o script se desenrolar como idealizaram seus criadores. Ou não? Ou o Supremo resolve investigar os 500 ou mais que estão aparecendo nas listas e nas delações. As investigações poderiam começar lá na época do Sarney, como sugere inclusive algumas das delações. Já pensaram? Quem sobraria? Até agora só o PSOL, PSTU, PCO, PCB. Até agora só esses aí ainda não apareceram em nenhuma das listas ou em nenhuma das delações. Estamos prontos para uma nova era política no Brasil? Acho que nem os ministros do STF estariam. Essa investigação, ela tem que acabar. Não foi para isso que ela foi criada. Ela não foi criada para implodir um sistema. Ela foi criada para implodir um partido. Pode ter saído do controle. E o script pode ter um outro final. Tá, mas e nós? Nós assistimos e fazemos aquilo que eles pedem que a gente faça. Cumprimos o nosso papel também.